Pessoal, tudo bem? Bom, como vocês já podem ver aí, tem algo diferente que a gente vai fazer hoje. Bom, eu criei uma classe aqui, tá? Uma fábrica de conexões aqui, é o nome da classe, para a gente poder agilizar, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Lembrando que eu quero que todos vocês estudem o código inteiro até a próxima aula. Por quê? Eu estou passando aqui uma classe completa para pegar a conexão com o banco de dados, tá? Através do NetBeans, para fechar a conexão, diversas formas aqui no caso de fechar uma conexão e também fechar o STMT, tá? O que seria isso, Murilo? Vamos por parte. Vamos supor, você abre o sistema, lá a tela de login, abriu o sistema. Você abre a conexão com o banco nesse momento, ok? Se o banco de dados ficar aberto, a conexão entre o sistema e o banco ficar aberta até o usuário fechar a sessão seria encerrar o sistema. Isso pode ser muito perigoso, tá? É, por exemplo, um dado que não vai salvar direito dependendo do que acontecer. Você não sabe se a máquina do cliente é boa o suficiente para poder aguentar uma conexão aberta durante muito tempo. Então, o que por convenção, um padrão aí que todos os programadores utilizam, pelo menos todos os programadores sensatos utilizam. Eu vou fazer acesso ao sistema depois do usuário e senha, vamos supor, tela de login. Aí eu até abri aqui esse lado aqui do meu Sublime para poder simular. Vamos lá. Eu vou digitar aqui meu user senha. Vou digitar meu usuário e senha. Meu usuário é admin e minha senha é admin. Ok? Quando eu aperto Enter, o sistema vai abrir a conexão com o banco, acessar a tabela do banco de dados, usuário, vai verificar se na coluna user e na coluna senha, tá? Ou pass, se nessas duas colunas o que foi digitado aqui em cima é igual ao que está aqui e o que está aqui. Se estiver ok, ele retorna true e abre o sistema, ok? É basicamente isso. E quando ele abrir o sistema, ele fecha a conexão. Quando você abrir uma tela que vai ser necessário utilizar banco de dados, de novo, faz a conexão com o banco e abre a conexão, tá? E quando fechar a janela, fecha a conexão com o banco de novo. Então, eu já tenho uma classe pronta aqui, eu vou tentar explicar mais ou menos o que essa classe faz, que na prática é muito melhor do que falando, tá? Então, enfim, isso aqui são as importações do Java, quais são as importações que a gente vai precisar, tá? Uma a uma aqui. Primeiro, eu tenho que criar aqui as quatro strings, que no caso serão estáticas. Por que estáticas? Porque nunca vai mudar o caminho do banco de dados. Nunca vai mudar o usuário, nunca vai mudar a senha. Tá? Eu coloquei um usuário óbvio aqui, só para a gente poder testar. Tá? Eu vou criar a tabela que o banco já está até aberto aqui. Se você não tem muita noção do que é banco de dados, eu sinceramente falo para você agora que você deveria ver um vídeo aí com uma pessoa que explique 100% do que é um banco de dados e fale apenas sobre banco de dados. Que eu vou vir falar de linguagem Java, volto para banco, volto para SQL, vou para Java, SQL, Java, SQL, vai ficar meio perdido. Então vê lá uns vídeos com algumas pessoas primeiro, depois você volta aqui para entender como funciona. Bom, eu vou ter uma string chamada URL, ela é estática, pode ver que ela está sendo usada aqui também como parâmetro no return da conexão. Tá? Calma aí que a gente vai entender o que significa isso. No caso, o URL seria o caminho, tá? Então, o caminho para o meu banco de dados é esse aqui. O drive JDBC, MySQL, localhost significa que está na minha máquina. Eu vou usar a porta 3306 do meu computador, que já foi configurada. E o nome da tabela do banco, no caso, se chama tutorial, ok? Para eu acessar esse banco, o sistema deve utilizar o usuário root e a senha admin. E o driver utilizado para funcionar no banco de dados MySQL é com.mysql.jdbc.driver. Bom, definido aí quais vão ser esses acessos,
Lembrando que isso aqui não é, pelo menos esses dois aqui não são, é, não são obrigatórios. Você pode colocar o usuário aqui, Rato, João, qualquer coisa, tá? Eu usei o root para poder ficar mais tranquilo aqui para mim. E a senha peça. Bom, criei um método, tá? Chamado getConnection. Então aqui ele pega a conexão, beleza? Por que é Private Static Connection? O connection aqui ele tem que retornar alguma coisa dessa importação SQL.connection, tá? Ele vai ter que retornar alguma coisa. Por exemplo, se eu criasse um método aqui agora, em Java, private string nome. Aí eu vou criar um parâmetro aqui chamado nome, que eu vou passar um parâmetro para ele retornar isso. Quando ele retornar, ele vai retornar nome. Ele está retornando uma string. Por quê? Vou ficar bonitinho. Get nome. O nome do método. Ele vai retornar uma string. Por quê? Porque aqui está definido como string. Private string. Então ele vai ter que retornar uma string. Se eu retornar aqui, por exemplo, se aqui fosse int nome, na hora que eu compilasse isso aqui, não ia rodar. Porque ele está tentando retornar um inteiro de um método que espera que retorne string. Tá? Então, connection da classe SQL vai retornar uma conexão. Algo em SQL. Então ele vai retornar driver manager, ok? Ponto get connection. Ponto get connection, esse get connection não é em si esse método, tá? Esse get connection aqui é o próprio método que vem aqui, que herda, no caso que está dentro dessa classe do SQL também, tá? Não é, enfim, esse connection aqui, apesar de estar selecionando ali. Pode ver que as cores são diferentes, tá? Ele também tem 3 parâmetros, que no caso são os 3 aqui, tá? URL, user e pass. Então, nessa ordem, tá? Tem que ser nessa ordem. Primeiro esse método vem na URL para encontrar o caminho do sistema. Depois, ele pega o usuário. E depois ele pega a senha. Tudo por ordem certinho. Primeiro o usuário, depois a senha. E primeiro a URL para ele saber onde que está localizado esse banco na sua máquina. Esse class for name driver, eu estou passando qual que é o driver a ser utilizado para conectar. Tá? Se o driver estiver incorreto, não vai dar certo. Tem esse cat aqui, no caso, né? Um multi-cat. Depois da versão 8, se não estou enganado, do Java, está permitindo que exista multi-cat. Em vez de você ter uns 5 cat, um em cima do outro, você coloca um só e fala quais são as exceções que pode ter. E um runtime exception, obviamente, que vai dar se tiver incorreto algum desses dados. Ele vai dar a mensagem erro de conexão com o banco de dados. Estou concatenando aqui o erro para mostrar o erro para mim, caso não consiga conectar. Tá? Se eu usar só o getConnection, eu posso fechar a minha conexão passando o parâmetro com, no caso, né? Eu passo, vamos supor, eu vou encerrar a conexão com o banco. Eu apenas abri o getConnection. Vamos supor que eu estou salvando um usuário. Abri o getConnection. Aí eu chamo o closeConnection e uso a variável. Tá? Aí ele vem aqui e verifica. Conexão é nula? Sim, ele nem entra aqui. Se a conexão for diferente de nula, ele fecha. Tá? Simples, bem básico. Se eu estiver usando a variável prepared aqui, eu posso também fechar ela junto com a conexão, caso eu esteja utilizando ela como parâmetro também. Então, eu estou chamando aqui close connection. Estou chamando essa aqui, né? Passando o com, que é a variável aqui de parâmetro que ela está esperando. Passei ela, fechou a conexão se estiver realmente fechada. Aí ela vem aqui e fecha também o STMT, tá? Bem simples, nada difícil. E se eu quiser fechar completamente a conexão e eu estiver usando também o result set, é mais simples ainda. Eu chamo de cima aqui, passo o com e o STMT, e ele vem aqui e fecha também isso aqui para mim. Acho que eu copiei, sem querer. Então, no caso, ele fecha a conexão, STMT, e vem aqui e verifica. O result, ele é diferente de nulo? Sim. Então, fecha para mim. Simples. E
a mesma mensagem para os três parâmetros, que os três são de fechar a conexão com o banco de dados. Então, se não der certo no catch, ele dá uma exceção de SQL exception, erro ao fechar a conexão com o banco de dados. E concatena o erro aqui, mais e, que é a variável e aqui, no caso seria o erro do SQL exception. Se eu falei demais e não deu para entender muito bem, me manda por e-mail aí as dúvidas que eu vou esclarecendo. Bom, galera, mais de 10 minutos, então eu vou encerrar por aqui e vou deixar aí essa classe, tá? Para download, tá aí na descrição do vídeo. Então vocês façam download, revejam esse vídeo várias vezes para ver se vocês entendem. Tentem digitar na mão, mesmo que copiando, para vocês entenderem o que é cada coisinha aí, tá? Public, class, connection factory. Então, o que eu tenho que fazer para poder conseguir escrever isso em algum lugar? Primeiro, eu tenho que criar a classe connection factory, tá? Então, você cria essa classe e vai um por um, sem Ctrl+C, Ctrl+V, por favor, tá? Porque senão, como profissional, você vai ser um lixo, tá? Perdão da palavra, mas é isso que você vai ser se você viver de Ctrl+C, Ctrl+V e não entender o que você está escrevendo. Eu estou passando para facilitar e ajudar, beleza? Então é isso. Falou, fui.